Fala galera, aqui é o João Lucas e sejam bem-vindos a Promise School. O jovem rico. Nesse devocional de hoje vamos falar um pouco sobre essa passagem onde a gente conta-se uma história de um jovem rico. Jesus responde para ele algumas coisas, praticando os mandamentos. Ele responde, fala, não, mas isso eu já pratico. Então Jesus vai e fala, mas falta uma coisa para você, venda tudo e dá aos pobres. Logo em seguida o jovem rico ele sai triste. Nesse devocional a gente vai ver o porquê que ele saiu triste e por que Jesus falou a respeito dele vender tudo e dar aos pobres. Será que foi realmente para poder vender, para poder ele se desfazer de todos os seus bens? Qual era o significado real que Jesus queria transmitir para ele? Em Mateus capítulo 19, versículo 16. Essa mesma passagem contém no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 31. O Evangelho do segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 30. Cada um conta ali da sua cosmovisão. Sabemos que Mateus, ele é mais detalhado, coloca o seu evangelho com mais detalhes ali. Marcos escreveu uma linguagem menos formal, que na verdade não foi Marcos escreveu, mas quem ditou foi Pedro. E Lucas, que escreveu após ali a ascensão de Jesus para os céus. Cada um viu de um lugar diferente. Por exemplo, Pedro viu ali mais próximo, Mateus também ali dos discípulos, e Lucas viu uma visão de fora. Ele deu a visão de um espectador que estava vendo ali. Então vamos ler os versículos aqui. Diz assim: eis que vindo alguém, disse-lhe, bom mestre, coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse, que tu me chamasses bom, não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Como lemos aqui o Evangelho de Mateus, ele nos conta essa história. Mas quando vemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, está lá escrito que o jovem rico se ajoelhou diante de Jesus, pediu ele, suplicou, o que farei eu para poder dar a vida eterna? Então Jesus fala esse mesmo diálogo, não roubarás, não furtarás, cita esses mandamentos. E o jovem rico, ele fala, claro, isso eu já tenho feito desde jovem, o que mais eu tenho que fazer? Então Jesus fala, vende tudo, dá aos pobres. E Jesus, quando o jovem rico se ajoelha, Jesus fala que o amou. Ele o amou porque ele, de fato, ele caiu ali aos prantos e ajoelhou. Mas, diz que após isso, Jesus, ele tem um embate, fala quão difícil é os ricos entrarem no reino. Mas, cerne da questão aqui, vemos algumas questões. Por exemplo, quando o Evangelho conta que o rico se ajoelhou, que o jovem rico se ajoelhou diante de Jesus Cristo e tal, nos demonstra uma redenção. E muitas das vezes nós achamos que pelas nossas obras herdaremos a vida eterna, nós entraremos na presença de Jesus Cristo. E não, de fato, Jesus, ele, por mais que ele tenha se ajoelhado, ele não fez algo que Jesus pediu ele. E Jesus, ele não pediu para que ele se ajoelhasse, ele se pedisse isso. De fato, que isso, esse ato que ele fez, deixou Jesus comovido, ele se ajoelhou. Mas de fato, o que o Evangelho quer que a gente entenda, o que Jesus queria que a gente entendesse, não é simplesmente as obras que nós fazemos, mas sim aquilo que Jesus pede para nós. Vemos mais na frente, Jesus fala a respeito dos mandamentos, mas aqui parece que Jesus não fala o seguinte mandamento, amarás a Deus acima de todas as coisas. E o jovem rico, ele não tinha praticado esse principal mandamento, parece-me aqui, porque quando Jesus fala isso, vende tudo e dá aos pobres, Jesus dá alusão a esse mandamento que é tão poderoso, antes de todos esses. Por isso que Jesus, ele é enfatídico e fala, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não farás falso testemunho, porque isso de fato, muitos de nós fazemos, já está na nossa cultura de não furtarás, não roubarás, não assassinarás. Então isso, para viver em sociedade, isso é o básico. E você não roubar do seu irmão, e você não furtar em âmbito social, de fato, para se viver convivência com um ou outro em sociedade, claro, as leis da terra que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, da Bíblia, da própria lei moral, dos próprios 10 mandamentos. Então isso de fato, por isso que ele fala, desde pequeno eu já por essas leis, porque de fato era a cultura deles ali. Mas Jesus, ele coloca ali essa questão, ele não fala sobre o primeiro mandamento. Por quê? Porque de fato Jesus, ele vê o coração do homem, ele
vê o coração, ele não vê as suas práticas, aquilo que é externo. Então, por muitas das vezes, muitas pessoas tentam mostrar o externo, mas o que Deus quer é o seu interno. Jesus, ele olha o interno dele e vê que o coração dele está cheio, está apegado às coisas, está colocando aquilo que Deus o deu. E não estou falando que é proibido você ter coisas, muitas coisas, mas não. O jovem rico ali estava tão atrelado a essas coisas que ele conquistou, ele colocou tanto ênfase nisso que ele não conseguiu largar aquilo tudo do seu coração e falar: Jesus, eu vendo tudo e vou seguir ao Senhor. A passagem de Jó, né? Nu eu vim para a terra, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. O jovem rico, na verdade, ele não tinha entendido o que tudo que ele tinha, na verdade, não era dele. Na verdade, foi Deus que o deu. Então, não foi ele que conquistou, foi Deus que, na sua graça, permitiu com que ele fizesse, através das leis que Deus mesmo proclamou na terra. As leis físicas e espirituais. Existem todas essas leis. Se você planta, você vai colher, claro. Mas foi Deus quem deu ele essa riqueza. Então, para ele, se ele tivesse no coração que era Deus que deu, para ele seria fácil de poder vender tudo e dar aos pobres. Porque ao mesmo tempo que ele sabia, se Deus está me pedindo de volta, ele pode me restituir quando não pode. Porque o mais importante, na verdade, não é obter muitas riquezas. O mais importante, na verdade, é seguir a Jesus Cristo, é obedecer os mandamentos de Jesus, estar na presença de Jesus Cristo. Percebe-se que o jovem rico trocou a presença de Jesus Cristo por coisas terrenas, por coisas materiais. Ele estava perto de Jesus Cristo. Ele estava ali de joelhos no mestre, e Jesus pediu algo simples para ele, que para muitos é muito difícil, mas para muitos pode ser muito fácil, que é largar as coisas terrenas em prol de Jesus Cristo. E mais na frente nós vemos que os discípulos também perguntam isso a Jesus e falam: eis que nós deixamos tudo, te seguimos, o que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, e na geração quando o Filho do Homem se assentar no trono da tua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terra, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então Jesus ele estava falando que é mais importante você ajuntar tesouros no céu do que você juntar tesouros lá. Ele não estava falando que você vai deixar de viver, desfrutar nas coisas daqui da terra. Ele só estava falando o seguinte: põe em primeiro lugar o reino do céu, põe em primeiro lugar a minha vontade, põe em primeiro lugar tudo aquilo que eu te pedi, e você verá que aquilo que você me deu, aquilo que você largou por mim, você terá muito mais. Não só aqui na terra, mas vai ter algo muito maior lá no céu. Tome cuidado com aquilo que Deus tem te dado. Não deixe que as coisas que Deus te deu tome o lugar dele no seu coração. Não deixe que as riquezas deste mundo tome o lugar de Deus no seu coração. Não deixe que as coisas terrenas tome a presença de Deus no seu coração. Porque vemos que o jovem rico esteve de joelhos pedindo a Deus: o que eu farei para herdar o reino dos céus? E Deus falou para ele: faça isso. E muitas das vezes nós nos encontramos nesse caminho. Nós oramos a Deus e fala: Deus, faça conforme a tua vontade. Quando Deus começa a fazer a vontade dele, nós rejeitamos a vontade de Deus e queremos fazer a nossa vontade. Siga primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas.